Então, eu pedi aí, a Vânia é uma das nossas participantes mais ativas também da Comissão de Direito Tributário. Ela, além de advogada, ela também é contadora, então ela tem vivido muito aí o tema da nossa reunião de hoje, que é falar o que a pandemia está provocando no dia a dia tributário das empresas e das pessoas também. Então, eu pedi para ela dar esse suporte para nós aqui, considerando, né, essa impossibilidade momentânea do nosso coordenador, que estava tudo programado para a data de hoje participar da reunião e dividir os conhecimentos conosco, mas infelizmente teve esse contratempo, né? Já desejei a ele, em nosso nome aqui, quem vai participar, enfim, o apoio e o que ele precisar, pode contar conosco. Então, se apresenta, doutora Vani, vamos falar aí um pouquinho, né, desses impactos. Então, pode se apresentar e fazer as suas considerações iniciais aí para a nossa reunião. Ok, é só falar, né? Só falar. Só. Boa tarde a todos, meu nome é Vani, acho que muitos de vocês já me conhecem aí, que eu fico orbitando entre uma comissão e outra, mas o meu foco mesmo é direito tributário. Como é que eu vejo essa questão do impacto da Covid-19 no âmbito do direito tributário? Eu não sei nem se eu posso falar de direito tributário, mas mais assim, o impacto no operacional. Logo que começou a questão da pandemia, foram concedidos algumas benesses assim, para as pequenas empresas, e aí foi um alvoroço total, porque as pessoas, os empresários como todo, no momento da concessão daquele benefício, o empresário ainda tinha caixa para pagar os impostos. Mas aí ele já começou a misturar, ele queria mais era isenção, porque na verdade eles não querem mais pagar nada, eles querem isenção por conta do momento, e na verdade não foi isso. Eu acho que, eu penso que o governo foi bem bacana, né, para o momento, assim, com as concessões dos benefícios para o Simples Nacional. Ele deu a prorrogação, ele concedeu a prorrogação do pagamento dos impostos. Então, março, abril e maio, você está tendo uma prorrogação para outubro, novembro e dezembro. PIS e COFINS também foi prorrogado, houve suspensão de FGTS para folha, houve a suspensão de várias declarações, tais como... Como eu não tinha preparado assim, nada para essa reunião, então não está muito concatenado assim, todos os procedimentos que foram concedidos, mas as declarações foram prorrogadas, com exceção da RAIS, porque ela tem uma conexão direta aí com os auxílios emergenciais, ela não foi prorrogada, mas DCTF, SPED, imposto de renda, pessoa física, foi prorrogado, todos os atos administrativos de protesto, de mandar para inadimplência, para ir para dívida ativa, foram suspensos, bem como prorrogações de certidões, elas também tiveram um prazo maior aí de validade, não foi cassado nenhum CNPJ por falta de entrega de declaração, teve aí a questão das dívidas, dos débitos que estavam na dívida ativa, ocorreu aí a portaria 555, acho que aí tem aquela possibilidade de transacionar e parcelar de uma maneira bem mais interessante. Então, assim, tem muita coisa bacana que o empresário, nesse momento, ele pode se socorrer. O que eu vejo aí, pelo menos no que eu estou vivenciando, é que eles, na verdade, eles queriam isenção. Isenção não dá, né, gente? Então, por mais que tenha aí medidas emergenciais interessantes, não sei se eles, por mais que você exponha, olha, se você tem dinheiro em caixa, qual é o meu conselho para os empresários hoje? Se você tem dinheiro em caixa, pague, porque lá na frente você tem duas competências para pagar. Então, assim,
O impacto em março, na verdade, ele já tinha o caixa de fevereiro, então ele pode pagar agora. Agora, esses mais para frente, ok, prorrogar, mas assim, o que eu vejo é que, na verdade, a maioria queria mesmo era isenção, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida pontual. Vamos lá, uma coisa que eu queria perguntar, que é uma dúvida que surge, por exemplo, as empresas que têm os impostos tributados com base no lucro real. Né? A gente sabe que as empresas todas estão, a maioria delas fechadas, as empresas estão sem operar. Como é que fica a questão tributária dessas empresas que estão aí operando, seria lucro real e com relação a de lucro presumido, que eu acho que o problema é maior, né? Porque presumia-se uma arrecadação e hoje ela não vai obter esse faturamento. Na verdade, as empresas de lucro real e presumido, elas continuam aí com a arrecadação do PIS e COFINS prorrogadas. O que não ocorreu, e acho que todo mundo esperava nesse momento, seria a prorrogação do IRPJ e contribuição social. Não ocorreu, tanto que dia 31 aí, e assim, gente, tem que entrar um dinheiro no caixa, não tem como prorrogar tudo. Então, o resultado, o lucro ou prejuízo, né, que você tem aí na questão do lucro real, se você tem prejuízo, você não vai recolher, claro. Mas se você tem lucro, permanece o recolhimento aí, dependendo da periodicidade, para o dia 31. Tá? Então, presumido, por exemplo, janeiro, fevereiro e março está sendo apurado agora. E o recolhimento continua agora, dia 31. Tá? Então, assim, o que houve foi a prorrogação de ICMS, PIS, COFINS e mais algumas outras coisas, mas a contribuição social e imposto de renda não foi prorrogado. A pergunta assim, seria no seguinte sentido: presumido, a empresa, quando fez a opção, ela tinha como expectativa ter um determinado faturamento, e aí o imposto é calculado sobre esse faturamento. Só que a gente tem visto que, na prática, como é que fica? Há alguma modificação com relação a isso? Não. Uma redução do imposto? Não. Tem esses outros eixos. Vanessa, desliga o som, Vanessa. Será que é uma pergunta? A Vanessa entrou na sala e deixou... Aí, obrigado, Vanessa. Então, a minha pergunta é nesse sentido, né? Vamos imaginar a empresa presume um faturamento de 10 milhões no trimestre, né? E ela não vai faturar um centavo. Na verdade, quando a gente fala lucro presumido, é presunção de lucro. Então, ele tem até a expectativa, mas foi o regime tributário que ele escolheu. Independente dele ter o lucro ou não, ele vai recolher aqueles 32% ou 8%, dependendo. Venda de produto é 8% e prestação de serviço 32%. Então, o que vai acontecer? Ele não vai ter alguns créditos que ele teria para fazer o equilíbrio de crédito, de débito. Então, ele passa a falar para o governo: eu assumo essa questão do lucro 32% ou 8%, independente de eu ter lucro ou não. Tá? Então, mas o fato da pandemia, assim, eu vou lembrar um pouquinho das teses tributárias que nós fazíamos lá da ST, da substituição tributária, né, que aí acontecia aquela questão, posto de gasolina, teve muito disso. A gente fazia substituição tributária, porque o distribuidor recolhia com base numa venda da gasolina a R$4, mas eu comprava num volume e vendia a R$3,80. Aí fazia aquela tese para pedir a restituição do imposto pago a maior nesses 20 centavos, que havia a presunção de R$4. Então, vamos imaginar que eu vou ser obrigado a pagar sobre um faturamento que eu não terei. Você visualiza alguma tese que o empresário possa pedir uma repetição do INDEB, por exemplo? Então, Fante, eu não sei se eu estou sendo limitada, mas não. Por quê? Porque, por exemplo, para o lucro presumido, eu estou apurando janeiro, fevereiro e março, porque é trimestral. Lucro presumido você apura a cada 3 meses. Então, janeiro eu tive meu faturamento normal, fevereiro normal, e no dia 20, 22 que a gente teve o recolhimento, o isolamento, que foi a questão onde seriam os impactos.
Para esse primeiro trimestre, eu não vejo. Já para os outros, pode até ser que possa ter essa expectativa, mas para esse trimestre, eu não vejo. Tá, mas daqui para frente a gente consegue? Eu já estou pensando na maldade, né? Já estou pensando no empresário que vai pagar, principalmente nesse pico de pandemia. Nós teremos aí esses 3 meses cruéis. Sabe por que está legal o debate? É porque você está vendo como advogada e eu estou vendo como contadora. Aí, exatamente. Assim, para mim, o que acontece? Se você faturou, você em cada venda sua, você já tem ali a sua carga tributária vislumbrada. Então, assim, não tem como... eu achei que eu ia ter esse faturamento. Não tem, você vendeu. Então, assim, por exemplo, no lucro presumido, eu só tenho a apuração do imposto se eu vendo. Se eu não tenho, se eu não vendo, se eu não faturo, eu não tenho. Entendeu? Por isso que, assim, operacionalmente... Cortou no lucro? No presumido. Lucro presumido ou lucro? Tá. Já no lucro real, eu acho que fica mais interessante essa tese. Porque aí você vai ter muitas despesas, você vai conseguir fazer esse equilíbrio todo. No presumido, eu acho pouco provável. Eu acho. Nesse momento, eu não vejo. Porque, principalmente, a carga tributária só vai se dar em cima do seu faturamento. Se você não tem faturamento, você não tem... você não vai ter a presunção de lucro. Tá? E no lucro real, se você tem essa questão do prejuízo, você não vai ter o imposto a pagar, porque você acumulou prejuízo. Entendeu? Vamos lá, a Elizabeth está fazendo um comentário aqui. Elizabeth está perguntando, doutora Vânia, vejo que foi muito providencial essa prorrogação por parte do governo, mas vejo que no futuro as empresas parcelarão esses mesmos impostos. Isso é preocupante. Como é que você tem visto as empresas aí que você atua? Qual que é a perspectiva? Ela é negativa assim mesmo, como a Elizabeth colocou? Ou seja, haverá algum refis? Ela já está pensando no refis. Sim. Sim, na verdade, o refis... então, essa questão do parcelamento por parte da Procuradoria já é meio que um refis aí, disfarçado. Todos os contribuintes que têm débitos aí na Procuradoria, eles já podem parcelar, inclusive, pelo Regularize, que é uma ferramenta que até vou falar aqui, para quem é advogado, você não precisa judicializar muita coisa, prescrição, débito cobrado incorretamente, essas coisinhas você faz tudo pelo Regularize. Não precisa judicializar, você consegue pôr aqui no chat? É muito mais rápido, você consegue pôr muito mais eficiente, é uma ferramenta que... Não consigo, Fante, eu não tenho essa intimidade com ela, mas assim, eu prometo jogar depois. Me fala assim. Qual que é o site. Me fala qual que é o site que eu ponho inclusive, quando a gente voltar, tá, Regularize, tá? No Regularize tem uma telinha que se chama... Regularize. Ponto. Regularize, da Receita Federal, Regularize se chama. Tá, mas você não sabe o site. Se eu entro aqui. Mas por caso, eu acho Receita que... Federal. Tá. www.regularize.tfn.gov.br. Regularize.pgfn.br. Então, regularize.pgfn.br? regularize.pgfn.gov.br. Aí depois alguém testa aqui, vê se funciona o link. O Marcelo já jogou. Obrigado, Marcelo. Deixa eu explicar o que é o Regularize. Obrigada. O Marcelo Rodi?
É o É o Marcelo Marcelo Rod, Rod. ele é ótimo, É. esse menino. Ele é Tá com o ótimo, microfone ele é aberto, se incrível. quiser comentar também, Ele, o Marcelo. Pode Carlos abrir Gans, e participar do debate. ele é bom. O que acontece? Nessa ferramenta Regularize, você tem... Porque como é que funciona? Primeiro, deixa eu concluir a resposta Tá. da doutora Elizabeth. Perfeito. Lá na frente vai virar um tal de parcelamento que vai ser uma coisa incrível. Só que dentro dos benefícios da Covid-19, tem já esse parcelamento previsto aí. Se você já tem uma dívida e está na dívida ativa, você já tem lá um link que te permite um parcelamento em condições bem bacanas, que até então não existia. O que acontece? Eu vou falar um pouquinho do Regularize. Quando a receita está, quando o débito está em âmbito de Receita Federal, você tem que resolver na Receita Federal. Ou entregando declaração, ou fazendo processinho pelo ECAC. Só que chega uma hora que esse débito vai para a dívida ativa. É como se existissem duas. Aí você vai para a dívida ativa, é onde entra o Regularize. No Regularize, você pode pedir prescrição. Você pode, se uma declaração foi entregue errada, você não precisa mais lá protocolar processo na Receita, pedir, revisar. Não, você vai no Regularize, retifica a declaração, sobe a declaração certa, a declaração errada, não dá 10 dias, já está tudo bonitinho. Prescrição, débito prescrito, imposto pagar maior, só sobe o processinho, é muito rápido. Eu já vi advogado cobrando R$5.000 para pedir uma prescrição que você entra no Regularize e faz em 10 minutos. Então, assim, vocês que são advogados tributaristas, explorem essa ferramenta do Regularize, que é uma coisa incrível. Parceria com o contador, de Você me preferência. lembrou, você me lembrou aí, você falou do advogado entrar na ferramenta e resolver em 10 minutos, né? Você me lembrou um provérbio, vamos chamar de provérbio, né? Que dizia o seguinte, uma empresa tinha uma máquina e ela chamou diversas pessoas para resolver o problema da máquina e ninguém resolveu o problema da máquina. Aí achou uma empresa que fazia, um profissional que fazia e chamou. Ele chegou na empresa, abriu a tampa da máquina, apertou um parafuso, ligou um botão, a máquina funcionou. E aí a empresa pediu a conta, ele apresentou uma conta num valor alto, né? E aí falou, mas você só apertou um parafuso e ligou um botão, você quer me cobrar tudo isso? Aí ele respondeu o seguinte, mas quanto vale o conhecimento que eu tive para poder saber qual era o parafuso e o botão que eu apertei, né? Então vale para nós também, né? Não, O nosso conhecimento é o nosso produto, né? Na verdade, Fante, eu acho que não é. Talvez eu tenha Não, me eu estou só expressado de uma brincando, eu maneira fiz não muito legal. uma analogia. Eu acho que tem advogado que ele judicializa uma coisa que é muito mais Sim. simples ele resolver e muito mais rápido. Sim. Sabe? Então, ele vai judicializar uma coisa que, administrativamente, ele poderia resolver, a vida dele em 15 dias. Aí fica judicializando e não tem fim isso. Exatamente. Sabe? Eu acho assim. Eu não sei se a Ângela. Eu acho não. Se ela está ainda. Explore essa ferramenta. A Ângela fez uma pergunta aqui. Ângela, acho que algumas pessoas entraram no decorrer. O Kenji, ele infelizmente teve um problema com um casal de amigos que são vizinhos, alguma coisa do gênero, que foram acometidos aí pelo Covid, e a vizinha passou muito mal, ele ajudou a fazer a internação dela, e agora ele está tentando colaborar para internar o marido, um casal. Parece que a situação é séria, e aí ele me mandou mensagem agora há pouco pedindo desculpas, e aconteceu isso. Nós havíamos falado há pouco tempo agora sobre levar a sério esse problema, né?
e cada vez pessoas mais próximas a nós têm vivenciado É verdade. de forma... Eu conheci... Pode falar, velho. Até fazer um adendo, eu tenho um grupo chinês, né? E aí o dono me ligou e ele queria dar a escritura da casa dele para uma fiança. Eu falei, não vai dar, pede para fazer um seguro de fiança. Aí eu falei, o Rit, você que é Thiago Olei, o nome dele, mas a gente chama ele de Rit. Como é que está a situação aí? Você vê? Porque acho que eu, o Paulo Guedes e o Trump, acredito que só nós três. Porque o resto não acredita mesmo, né? E aí ele falou que realmente que ele também não acredita, conversando aí com o mundo todo, ele não acredita porque ele acha que os picos ainda vai ser nos 2 próximos meses. Então eu falei, nossa, mas ainda tudo isso? Ele falou, ainda não chegou aqui. A gente não o Brasil ainda não entendeu. O Carlos Gama fez uma observação que é justamente esse... Desculpa, Vani. Pode concluir. Imagina. Tá, o Carlos fez justamente essa... O Carlos fez justamente essa colocação, que é o ponto que eu estava chegando. Algumas empresas estão pedindo alteração de regime de tributação do presumido para o real, né? Justamente por essa situação da falta de perspectiva no futuro, né? Para tentar, de alguma maneira, minimizar o impacto tributário. É justamente isso, Carlos. Obrigado aí pela colocação. Tem uma pergunta aqui do Rafael Brizola. Posso Como fazer fica só um a questão? comentário? Pode. Então, ok, judicializar isso eu não sei se tem como, eu nunca vi uma ação nesse sentido, mas a Receita ela tem critérios que a sua opção se dá no primeiro dia do ano. Então, assim, você não pode trocar de regime no meio do caminho. Então, assim, só se judicializando isso, eu nunca vi uma decisão nesse sentido. Porque isso é muito operacional. No primeiro dia do ano, o que você quer para a sua vida? Por isso que existem análises contábeis, planejamento tributário e tudo mais. O que você quer da vida? Você quer ser simples? Você quer ser presumido ou real? Então, dentro de um estudo, você tem que planejar a sua vida, porque um ano você vai ter que permanecer naquele regime. Então, se você abre esse precedente, penso eu, nossa, vai desencadear aí um monte de ações assim. Porque a questão justamente é o momento de excepcionalidade, né? Então, por isso que eu já estou enxergando lá na frente se isso, de fato, seguir o caminho que a gente acredita que vai seguir. Então, eu já vejo, de repente, como uma futura tese. Eu não sei, preciso estudar um pouco mais a fundo, mas por isso que eu te perguntei, porque é óbvio, né? A regra do jogo, quando é para o contribuinte, não dá para mudar no meio do jogo. Agora, quando é para o ente tributário, eles costumam, apesar do princípio de anterioridade, enfim, os princípios todos de direito... Tá falhando, Fante. Tá falhando? Nossa, peraí. Tá falhando bastante, tá? Melhorou? Melhorou. Então tá. Melhorou. O que eu estava dizendo era justamente isso. Quando é para o fisco, o princípio da anterioridade para o contribuinte vale, agora para o fisco não. Por isso que eu estou enxergando lá na frente, de repente, essa situação. As empresas não conseguirem suportar o presumido e começarem a tentar, de alguma maneira, migrar para o lucro real, esperando aí uma situação de excepcionalidade, né? Esse é o ponto que o Carlos comentou aqui também. Eu conhecendo a disciplina das empresas como eu conheço, né? Pode falar? Tá. Pode falar. Hoje, assim, eu não enxergo muito bem essa possibilidade amarrada nas portarias da Receita. Mas né, vamos ver, vamos aguardar. Tá, agora tem aqui a pergunta, tá ouvindo?
E a pergunta aqui do... Deixa eu ver de quem é. Com relação ao IPTU e ao IPVA, já tem alguma coisa para fazer a prorrogação desse pagamento? Tem postergação de pagamento para o fim do ano. Eu não tenho a tabela aqui do IPVA e do IPTU, mas... E estou em dúvida do IPVA ainda, hein? Mas o IPTU eu sei que tem a postergação. Acho que o Marcelo está aí? O Marcelo que joga bastante material lá e ele poderia ver a questão do IPVA. O IPVA eu não tenho certeza, mas o IPTU tem a prorrogação, sim. Não sei nem se ele quer falar. Ele falou, quiser falar, Marcelo, está aberto o microfone. Oi, boa tarde. Tá. Boa tarde, Marcelo. Pode falar. Tudo bom? Olha, pelo que eu andei vendo com relação ao IPVA, ainda está com um projeto de lei na Câmara ainda para se vai ao IPVA não, o IPTU, a prorrogação, né? Está com um projeto de lei. Eu até joguei aí no chat. Eu achei que estava... Eu não cheguei a ver se ele já teve alguma coisa. eu acho que... Eu não vi se já... Eu acho que o IPTU sim, mas eu vou dar uma verificada, gente. O IPVA não deu certeza. O IPVA, pelo que eu sei, só foi em... E o ITCMD? E o ITCMD, vocês já viram alguma coisa? Eu não sei se foi... Ô, Marcelo, acho que foi liminar que teve, né? Sim. Foi liminar, né? Que as empresas estão correndo é judiciário, isso. Em liminar, sim. Isso você está conseguindo. É isso mesmo, Fante. Então, já teve, sim. Teve uma liminar lá que eu joguei que estava com relação a isso. Mesmo. De ISS também está tendo. Prorrogação através de liminar. Mas nada... Então, é isso. Qual que é? Do ISS? Tá ruim a conexão, né? Eu sei que do ISS, administrativamente, ele já está postergado. Então... Melhorou? Melhorou. Tá. Ele jogou aqui no chat, ó. Já está postergado. Agora, jogou, né? Acho que foi só através de liminar. Jogou aqui o projeto de lei. Ele jogou que tem um projeto de lei do IPTU, que é um 176/220, que está na Câmara, discutindo esse assunto. Marcelo, ele coloca que atuo na área médica e de saúde, vários profissionais renomados me colocaram que sem remédio e sem vacina teremos ainda muitos meses de pandemia. Infelizmente. A Elizabeth colocou que, se não me engano, gente, foi alguma empresa grande que conseguiu... Pode falar, Vani. Eu realmente, do ISS, já existem as decisões administrativas. O próprio município já postergou. Agora, do IPTU e do IPVA, como o Marcelo falou, tem concessões de liminares. Aliás, eu tenho muito medo dessas liminares, porque, gente, o fisco vai precisar de caixa. Vai cair uma atrás da outra. Eu tenho muito medo dessas liminares. Eu não gosto, assim. Tudo que você tira caixa do fisco, você tirou dinheiro do fisco, dependendo do momento, ele derruba rapidinho. Então, eu não gosto de liminar. Não gosto dependendo do valor envolvido, eu não gosto de estar amparado em liminar. Sabe? Não sei se vocês eu sempre costumo, eu concordo, eu sempre costumo dizer também para os clientes, quando a gente faz alguma coisa nessa área, de que se ele vai deixar de pagar o tributo, pelo menos que ele faça a contingência do valor, porque, de fato, lá na frente vem multa, juros, taxa Selic,
a conta fica bem, bem lá salgada. Na frente, como a Elizabeth bem comentou, não sei se ela está aí ainda, lá na frente, o fisco a gente não tem caixa para suportar toda esse momento. Então, lá na frente vai ter muito parcelamento, vai ter muita multa, eles adoram multa. Eu acho que vão criar muita possibilidade de arrancar um pouco de dinheiro do contribuinte para suprir esse ônus, isso é fato. Então... Maria Lúcia vai muito na minha linha mesmo. Sem faturamento, de fato, fica difícil fazer provisão. Aí a gente pode até, a gente já falou em alguns outros bate-papos, né, trazer aí a questão do fato do príncipe, né, da força maior. Então, eu também vejo nessa área de direito tributário que vão surgir muitas teses, né, para que as empresas tentem, de alguma maneira, se livrar desses encargos tributários, né? Então, eu também acredito que vai ser para nós advogados aí um mercado que vai dar bastante trabalho para nós, não só para advogado, mas para, enfim, todo mundo que trabalha direto e indiretamente com isso. Eu penso assim, que a partir do momento que isso for decidido, como eu te falei, você está tirando dinheiro de arrecadação. Então, tem que ser uma tese muito bem trabalhada, porque quando você tira a arrecadação, você abre precedente para o Brasil inteiro. Então, assim, a partir do momento que eu aceito isso para a sua empresa, eu aceito para as outras. E aceitando isso para as outras, eu simplesmente estou tirando dinheiro praticamente do Brasil inteiro. Então, se existe essa tese, ela tem que ser muito bem pensada e quem aprovar tem que ter bala na agulha para manter, porque é complicado. Tem uma pergunta para você do Sérgio. Doutora Vani, a DAS Simples Apuração Março, gerada com vencimento para 20 de julho, porém os impostos federais foram prorrogados para outubro. Como recolher a DAS? O vencimento de julho está vinculado ao ISS? Tá, você vai recolher num DAS avulso. Como que foi gerada essa DAS aí do Simples Nacional? Se você quer pagar tudo, você paga agora dia 20/7. Se você quer pagar só... se você quer pagar só, não. Se você vai optar por pagar os federais em outubro, vai ser gerado um DAS avulso. É operacional, se depois ele quiser uma ajuda, pode me chamar que eu ajudo a entrar no site do Simples e explicar os caminhos. A Elizabeth está perguntando aqui se você acha que depois desses 3 meses terão novas prorrogações dos prazos. Eu acho que não. Já está muito apertado, gente. Já está muito apertado. Uma coisa que eu achei que eles iam prorrogar era a contribuição social e o imposto de renda. Não prorrogaram. Outra coisa que passou pela minha cabeça que eles iriam postergar, na verdade, o INSS. Aí eu falei, poxa, mas quem paga o INSS, a aposentadoria de quem está trabalhando? É quem está na ativa. Imagina você postergar o pagamento, não ia ter caixa para pagar aposentado. Então, eles mantiveram o INSS normal, só suspenderam, postergaram o patronal, e aí assim deu um rombo. Isso lá na frente vai ter prejuízo, vai ter problema. Mas, enfim, respondendo a pergunta dela, eu acho que não tem mais. Eu acho que o que vão surgir muitos são benefícios emergenciais, como surgiu para folha de pagamento, com juros aí a 1 ponto e alguma coisa, não sei bem os juros. Então, o que eu acho que vai ter auxílios emergenciais em conjunto com os bancos, enfim. Mas eu acho que prorrogação não mais. Para isso já tem, como ela bem falou, ela está bem focada. Vai ter os parcelamentos. Vai ter os parcelamentos. E até fiquei de passar para ela a portaria 7820 de 2020, que são procedimentos de transação extraordinária. Eu acho que eles vão mais na pegada de parcelamento do que prorrogação de imposto. E o Marcelo está perguntando aqui do empréstimo compulsório. Qual a sua opinião sobre isso? Nossa, Marcelo,
Vou fazer igual a Glória Pires agora, desse aí eu não sei opinar. No empréstimo compulsório eu não sei opinar. Não, não sei, de verdade. Nem parei para sei se alguém tem alguma coisa. Mas eu realmente nem parei para pensar no empréstimo compulsório. Marcelo, põe no chat que Fico devendo mais especificamente o que você precisaria saber sobre o empréstimo compulsório. Porque agora, o que eu vejo aí no dia a dia, os empresários, eu acho engraçado, e eu estou com dificuldade para entender isso, talvez vocês me ajudem a entender. Quando o empreendedor ele vai lá no escritório e ele orça que ele vai ser um empreendedor, que ele vai abrir uma empresa, ele fala assim, Vani, eu acho que eu vou ter aí uns 3 meses de prejuízo, eu vou trabalhar no prejuízo uns 3 meses, ou 4. Então, eu já tenho caixa para manter a empresa 4 meses, blá, 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 blá. Aí, quando chegou agora na pandemia, em um mês o pessoal está fechando a empresa, então, assim, passa pela minha cabeça que tipo de empreendedorismo, e aí já sai um pouco do direito tributário, que tipo de empreendedorismo é esse que você fez as questões, começou essa questão de isolamento há um mês atrás, aí por um mês você já começa a mandar embora, você já começa a não pagar imposto, sabe, assim, eu estou com essa dificuldade de entender isso. Então, assim, que tipo de empreendedorismo é esse? Ou então eles estão vislumbrando uma coisa lá na frente que eu ainda não consigo enxergar, talvez por otimismo, não sei. Isso eu estou com dificuldade de entender. Porque clientes que faturavam até então, estou falando de pequenas empresas, tá, gente? 300 mil, 500 mil, isso aí, ó, indo aí anos e anos assim, falar, em um mês, falar, não, a gente vai fechar, vai mandar todo mundo embora. Eu falo, como assim? Não, porque essa pandemia, eu falei, a pandemia tem um mês. Fora o que você já sonegou. Você deve ter guardado. Por que você vai mandar todo mundo embora? Por que você vai parar suas atividades? As pessoas vão voltar a comprar. Então, eu tenho dificuldade de entender isso, sabe? Sei. Ele esclareceu aqui, na verdade, aquela velha fórmula do Estado que ele está querendo colocar para nós aqui. O Estado vai precisar de caixa, como você falou, e o medo dele é que institua-se um empréstimo compulsório, né, que o Estado diga, olha, eu vou, entendeu? Eu acho que é mais nesse ponto de vista. Você acha que vai surgir um empréstimo compulsório? Possibilidade. Tem sim. Tem essa possibilidade, sim. Inclusive, se não fosse essa bagunça aqui da política, ia estar em pauta nesse sentido. Porque agora está os repasses do município dos estados, né, para socorrer aí os municípios e estados, está isso aí na pauta, não volta, porque está a briga de estados e municípios, porque São Paulo acha que ele tem que ter mais, o município também acha que tem que ter mais, os que arrecadam menos, então está essa briga política aí. E do empréstimo compulsório, nesse sentido que ele está falando, tem possibilidade, sim, de criar aí alguma coisa para realmente, sei lá, rever esse caixa aí. Fazer arrecadação, né? Fazer arrecadação. A gente sabe como tá a política, né? É a velha técnica, né? Eu lembro sempre da história do Minhocão, né? Da contribuição de melhoria que o Maluf, na época, fez, né? Dizendo que os imóveis seriam valorizados com base na construção do Minhocão, ali todo mundo conhece o elevado, e no fim das contas, né, deu no que deu, as pessoas pagaram a contribuição de melhoria para a prefeitura e tiveram um baita de um prejuízo, né? Hoje o imóvel lá não vale nada, né? Acabou com as perspectivas de valorização do imóvel e ainda tiveram que pagar o imposto. Então, você acha de fato que vai ser a formulazinha mágica?
Mas nesse sentido aí, nessa questão, dá para judicializar, né? Provando que o imóvel não teve melhoria, coisa nenhuma, muito pelo contrário. Eu não sei, eu acho que dá até para entrar com restituição, acho que eu já vi alguma coisa nesse sentido. O que eu não estou conseguindo entender algumas atitudes desenfreadas dos comerciantes, dos contribuintes. Nesse momento, a gente está falando aí de um mês de paralisação de faturamento e nem foi tão assim. E, de repente, eles tomarem atitudes de não pagar imposto, de mandar embora, de não sei o quê. Não sei, eu acho que... Você acha que, por exemplo, isso, na verdade, você não acha que o Marcelo e o Carlos dizendo aqui que são milionários no chat. Então, vamos pedir empréstimo compulsório para eles. Você não acha que isso... você não acha que reflete muito essa situação da falta realmente de liderança, vamos dizer assim, do próprio Estado? Porque a gente vê só, principalmente na questão se fica em casa, se não fica em casa, você vê uma série de desinformação. Então, será que o empresário também não tem essa falta de orientação? Porque ele não sabe o que fazer, né? O governo não sinaliza de forma clara, olha, terá ou não terá suspensão da arrecadação, será ou não isento o tributo. Então, será que não é isso que deixa o empresário preocupado e desorientado? Perfeito, ele está totalmente sem norte. Tanto está sem norte que teve uma questão aí da suspensão do contrato de trabalho. Ele falou, Vani, eu vou suspender o contrato de trabalho, não sei o quê, você já vê? Eu falei, peraí, tudo bem. Aí a gente entrou num outro assunto, eu falei, tá, mas você não vai ter o dinheiro da folha que você pagaria, quem vai aportar é o governo, é o governo, né, federal. Aí ele falou, tá, mas e os funcionários que eu tenho? Eu falei, não, você pode se socorrer lá no emergencial e pegar isso no banco e pagar a folha. Aí eu não sei, foi, aí depois ele falou, olha, quer saber, eu vou continuar todo mundo, vou ficar trabalhando normalmente, munido de informações. Mas ele foi atrás, ele buscou. Então, assim, no primeiro momento ele estava super apavorado. Desculpa. Oi, Vani, cortou o microfone. Eu cortei sem querer. Foi eu que você cortou o microfone? Não, foi Continua. eu que recebi a ligação. Tá. Então continua, por favor. Depois Então, depois que ele foi bem orientado, ele conseguiu se acalmar e tomar decisões mais acertadas. E ele falou, e ele está bem otimista, ele falou, não, vai voltar, todo mundo vai comprar, a economia vai retomar, eu já peguei aqui, nem postergou o pagamento dos impostos, já pagou. Ele falou, vou recorrer a alguns auxílios emergenciais aí que o governo está fornecendo, começou a ver curso no Sebrae, e, enfim, e é verdadeiro isso, é a falta de informação, ele não tem. Agora, quem deveria fazer isso? Não sei. Paulo Guedes, não sei. A Elisa está falando que ela adora o Minhocão, facilita o trânsito, nem tudo foi ruim, devido à desapropriação da Francisco Matarazzo, por causa da construção do Minhocão. Vários prédios que foram atingidos, o meu inclusive, somos isentos de IPTU, viu que maravilha? Com certeza, é igual o seu amigo que vê o lado cheio do copo, né? O copo sempre meio cheio, tá otimista com os próximos meses, é igual a Elisa aí, ó. Tem que ver sempre pelo lado positivo, né? Eu acho, que eu não sei o que vai ser esse vírus daqui 2 meses, mas eu acho que a partir do dia 10, aí para o próximo mês, a economia vai retomar, gente. Não tem, sei lá. Não vejo, ninguém vai parar todo mundo vai parar de comprar, né? Todo mundo vai precisar comprar comida, roupa, do mesmo jeito que estava comprando sempre. Eu concordo com a Maria Lúcia também, é difícil a gente afirmar qualquer coisa médicos, agora, né? Todo mundo vai utilizar, advogado, todo mundo vai utilizar.
Então, vamos entender que todas as medidas que estão sendo tomadas até agora vai nos dar respaldo para voltar para uma vida normal. Normal, entre aspas, Sim. Normal dentro do possível. As mesmas necessidades que você tinha, você vai continuar a ter. Você precisa de roupa, você precisa de saúde, você precisa comer, enfim. Tá, você não vai ser consumista, mas vai retomar, pouco a pouco vai ser retomado sim. Porque ninguém vai parar de comprar as coisas que necessita do dia para a noite. Eu acredito também que vai ter demanda represada, eu acredito nisso também, mas o problema é como você falou, né, as empresas, a maioria não tem caixa para suportar. Eu vi até uma pesquisa no Japão, para você ter uma ideia, que as empresas, foi feita uma pesquisa, 16% tinham caixa para suportar até maio, isso no Japão. Mais outros 20 e tantos % das empresas tinham para suportar até junho, e a maioria até julho, né, o restante desse percentual. Aqui no Brasil a realidade é outra, não acredito que as empresas, pelo menos a maioria, tenha caixa para suportar além de maio, né, muitas já estão até fechando. Então, mas aí entra o governo, eles estão dando os aportes emergenciais, estão fazendo o aporte dos contratos suspensos com funcionários, o banco está negociando, o banco dá o empréstimo da folha a juros baixos. Então, assim, se o contribuinte for um cara empreendedor, ele vai conseguir sair dessa, eu acho, eu penso. Né? Tipo, eu não sei o que fazer aqui, eu não sei se eu olho as mensagens. Não, pode olhar as mensagens aí. Posso? Vê se pode. Tem a mensagenzinha para você aqui, ó. As empresas já estavam com dificuldades antes. Imagina agora, com um mês sem faturar. Concordo com a Maria Lúcia também nesse ponto. Tá, mas então, que empresas que não estão faturando? Comércio, shopping center, por exemplo. Então, eles fizeram uma escolha muito ruim, porque é um momento, gente. Quem está, por exemplo, a loja que está no shopping center. Agora, o Fante, ele vai engatar uma reunião daqui a pouco. O Fante vai engatar uma reunião daqui a pouco e tem muito a ver com isso aí. O empreendedor, eu acho que vai chegar um momento da vida que a gente não vai em loja física. Está todo mundo comprando pela internet. Então, se a loja não tem lá o produto para você pegar, você não, pelo menos, quem é que vai na loja hoje comprar alguma coisa? Eu não vou. Difícil. Ó, tem uma pergunta muito boa do Carlos Gama aqui, ó. E a questão de deixar de recolher contribuição previdenciária para funcionários em razão da pandemia? No caso de funcionários que foram afastados, mas não podem fazer home office, aplicaria-se o mesmo raciocínio do não pagamento para o caso de pagamento de antecede o auxílio-doença? Eu acho uma tese ótima e racional. O que você acha, Carlos Gama? A questão, peraí, deixa eu ler a pergunta. A questão de deixar de recolher a contribuição em razão da pandemia. No caso, funcionários que foram afastados, mas não podem fazer home office. É uma tese boa, hein? Mas a contribuição previdenciária... Então, é uma boa. Vamos lá, tem que pensar. Aplica no pagamento para... tem que pensar. É uma boa. O Carlos, ele é ninja. Ele dá estamos aqui justamente para confundir, igual a chacrinha, né? Não estou aqui para explicar, estou aqui para confundir. Fala, Carlos. Escutando? Isso, pode comentar, Carlos. Não, então, essa questão, boa tarde para todo mundo, até para conversar com a doutora Vânia aí. Então, as empresas elas estão questionando o pagamento da contribuição previdenciária em razão do prestador de serviço, no caso, não prestador de serviço não, empregado, né, ele não está trabalhando, então esse pagamento teria um caráter indenizatório, não seria uma remuneração. E bastante empresas começaram a questionar, porque é um valor considerável, né, dá 28,8% aí, era mais para ter uma ideia. Oi?
Mas você fala a contribuição patronal? Isso, o raciocínio era o mesmo daquela tese que afasta o pagamento que antecede o auxílio-doença. Fala, olha, essa verba, esse pagamento tem um caráter indenizatório, ele não é uma remuneração. Como o funcionário está em casa, ele está recebendo, mas ele não está trabalhando, então esses pagamentos seriam uma verba de natureza indenizatória, o que não faria gerar, vamos assim dizer, a hipótese de incidência da contribuição previdenciária. Tem algumas empresas... pode falar. É porque é uma verba que ela existe para... como se fosse... A Elisa acabou de sair aqui, não sei se ela está aqui, mas vamos imaginar um seguro, né? Você paga o seguro do seu veículo, né? Porque no momento que você vai sair com o veículo na rua, se acontecer qualquer coisa, a seguradora fez um capital para bancar o sinistro. No caso dessa contribuição, o INSS faz esse fundo para quê? Para que o funcionário teve um acidente itinere, né? O INSS utiliza esse recurso para poder, após os 15 dias, pagar o valor da remuneração enquanto o funcionário tiver em casa, né, de afastamento. Então, a tese que o Carlos está trazendo para nós, que eu vejo interessante, é justamente se o funcionário está em casa, não está trabalhando, qual que é o risco, né, para o INSS, no caso, para gerar a necessidade dessa contribuição, considerando que essa contribuição tem esse caráter indenizatório. Eu acho uma tese interessante. Ele não pode trabalhar por quê? Por causa porque ele é grupo de risco, por exemplo, ou a empresa não tem como fazer, não tem como fazer o home office. A natureza da empresa não permite fazer um trabalho home office. O cara vai ficar lá, em tese, sem fazer nada, em casa. Sem fazer nada. Vai assistir sessão da tarde, vai assistir a Arminha. Eu suspenderia o contrato dele. Não, mesmo assim, suspendendo o contrato de trabalho, ainda vai mais na tese do que o Carlos está propondo para nós aqui. Se suspender o contrato de trabalho, então, aí não faz sentido nenhum mesmo a incidência do valor da contribuição. Acho que é isso, né, Carlos? Essa a ideia, né? Exato. Depois, se vocês quiserem, eu até passo. Tem algumas empresas que já estão questionando bastante isso. Já tem demanda? Vou jogar no grupo Já tem. Então, se puder jogar depois o número de um processo, alguma coisa assim, mas eu vejo viável essa tese. Eu não sei depois lá na frente se não vai existir uma decisão política, né? Porque, infelizmente, no direito tributário, a maioria das decisões acabam sendo políticas, porque você não vai criar um rombo listado. Você não discute melhor. Eu tenho falando ou não? Pode falar, vai. Porque exatamente no direito tributário, porque fica discutindo o melhor direito, de quem você está tirando de todo mundo, você está tirando o dinheiro de todo mundo. Então, quando você abre precedente para você cria um rombo na arrecadação. Então, aí entra o que o Fante falou, é mais político. Não, pode até ser dessa forma, mas eu não vou abrir precedente para ele, porque senão eu vou criar um rombo aqui no meu caixa, eu vou tirar esse dinheiro da onde? Então, o Fante tem razão, as decisões assim, no direito tributário são bastante políticas, são mais políticas do que qualquer coisa. Aí sempre aquela recomendação, Carlos. Eu sei que é difícil, até acho que foi a Maria Lúcia ou a Elizabeth, não lembro quem colocou aqui, que é difícil você pedir para o cliente contingenciar o valor, né? Separar o valor, porque para quem não está faturando, separar qualquer valor, mas nós, enquanto advogados, temos sempre que ter essa preocupação. Então, quando a gente for vender, entre aspas, a tese para o cliente, tem que fazer parte integrante do e-mail a orientação de separar o valor, né? A gente tem que orientar, porque o que acontece que a gente vê na prática? Chega lá na frente, daqui 5, 6 anos de tramitação de processo, você vai trazer para o seu cliente a informação, olha, então, lembra aquele processo de busca liminar, cassou liminar, etc., está aqui a conta. Ele vai ver o tamanho da conta gigante, o que ele vai lembrar? Ele vai lembrar da situação atual. Ele fala, mas como é que você não me disse lá atrás
que teria esse risco. Né? Então, é sempre importante, mesmo que você saiba que o cliente não tem o valor para contingenciar, que faça a orientação. Olha, o recomendável separe esse valor que você vai deixar de arrecadar. Entendeu? Então, é só realmente a título de orientação. A gente sabe que, como a Maria Lúcia falou, o cara não tem o dinheiro, não tem de onde tirar. E é verdade o que a Elizabeth falou, que é isso. O empresário hoje está pensando o quê? Vou deixar de pagar o imposto aqui para poder suportar outra despesa. Mas quando formos vender a tese tributária aí, é sempre importante colocar essa recomendação. Travou. Oi, ouviu? Tá ouvindo? Ô, Fante, você está usando a mesma internet. Oi. Tá, você está usando a mesma internet do presidente. Está travando. Pois é. Não, você está usando a mesma internet do presidente lá. Está travando, mas tudo bem. Não, e as decisões em âmbito de direito tributário. Então, às vezes, no seu caso, ele até acha que você tem razão mesmo, mas na hora que ele vai abrir mão da sua arrecadação, ele vai abrir mão da arrecadação do Brasil inteiro, aí ele decide contra. É complicado. Só o que eu falei, acho que agora voltou normal o som, é isso, a gente tem que só, na qualidade de advogado, orientar o cliente, mesmo que ele não tenha valor para contingenciar, para que você lá na frente, a hora que chegar a conta gigante aí numa decisão política, ele não dizer que você não avisou. É mais por questão de cautela e segurança nossa enquanto advogados, ainda que ele não tenha o valor para contingenciar, que a gente sabe que não vai ter, né? Mas a gente tem que, na qualidade de advogado, dar esse conselho, essa orientação, a cautela, exatamente. Tem mais alguma pergunta? A gente sempre brinca, né? A pergunta do milhão aí, alguém quer... para a gente poder ir finalizando aqui, se alguém quiser também fazer algum comentário, né, fica à disposição, microfone aberto. Ninguém quer fazer pergunta? Acho que não. Então tá, vamos lá, caminhando aqui para o nosso final da reunião. Para quem entrou no decorrer, só pedindo desculpas que o nosso coordenador da comissão teve uma situação de emergência aí com pessoas que ligadas ao meio dele, que ele teve que ajudar por causa do Covid, internação, então ele não pôde participar, mas de qualquer maneira conseguimos aí, com a ajuda da colega da Vani, que se dispôs a fazer esse bate-bola e que foi rico, essa discussão, né? Agradecer o Carlos que participou, os Marcelos também que participaram aqui com a gente, todo mundo que participou hoje nessa reunião da comissão, faremos mais reuniões. Estamos pensando sim, Ângela, na questão, acho que foi a Ângela que perguntou, falou da lei anticrime, estamos pensando em trazer uma palestra nessa área de direito penal também. E agradecer mais uma vez os funcionários, da outra vez eu agradeci, já tinha metade da sala saindo, então desculpa pela falha, eu agradeço aqui que eles estão dando suporte, eu fiz agora há pouco na outra, lá no escritório com a internet melhor, aqui em casa infelizmente são 6 pessoas utilizando aqui, minha filha tendo aula de EAD internet, então aqui tá difícil de dar conta, mas conseguimos aí concluir mais essa reunião, agradeço a todos, agradeço a diretoria da OAB Santo Amaro, a nossa presidente Lisandra, e por você, por ter colaborado e auxiliado. A Marlene só tem tá falando aqui só para encerrar, tem uma ação em trâmite referente à não incidência do ICMS no cálculo do PIS e COFINS, tem até medo do julgamento, Vamos ver como é que vai ficar aí, Marlene, depois você passa para a gente aí a informação do que deu. Tá? Então, quer dar seus agradecimentos, Vani, para a gente fazer o encerramento? Tá bom. Gente, obrigada a participação de todos os funcionários e demais. Eu sugiro que a gente faça mesmo esse tipo de reunião lá na Comissão de Direito Tributário, que a gente é meio paradinho, vamos combinar.
E desculpa aí nas questões que eu não pude responder, eu realmente respondi dentro aí do que era possível, mas eu acho que foi proveitoso e agradeço a boa participação de todos, né? A Márcia chegou agora, um beijo para você, Márcia. Obrigado, Débora, também. Márcia, finalizamos aqui. Obrigado, Alessandro, também aí pelos elogios. E sim, tomara que nos vemos em breve, Ângela, aí na OAB, tá bom? Então, um beijo para todos aí. Se precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom? Estamos à disposição. Tá bom, então. Muito obrigado. Até mais para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.